Capítulo 3.12 Ferro. O ferro é o metal de transição mais abundante, e que exerce o maior número de funções nos seres vivos. O núcleo do planeta é formado por ferro no estado líquido e sólido, conforme a profundidade e sua relativa abundância no universo vem da estabilidade do seu núcleo. A nucleossíntese do ferro pode ocorrer no interior de estrelas de tamanho médio, como o Sol, enquanto núcleos mais pesados que o níquel requerem energias compatíveis apenas com explosões de supernovas. Cerca de 5,7% das observações de entrada de corpos celestes na Terra são de meteoritos com ferro, porém a massa destes meteoritos compõe cerca de 90% dos meteoritos conhecidos, pela sua densidade e durabilidade. Os minerais mais comuns são ligas com níquel como a camacita, com 90 a 95% de ferro e 5 a 10% de níquel, e a taenita com a proporção de níquel entre 20 a 65%. Embora seja o quarto elemento na ordem de abundância e o metal mais abundante, a sua biodisponibilidade é muito baixa, porque é encontrado na natureza na forma de óxidos e hidróxidos insolúveis. As concentrações de ferro na água marinha estão na ordem de 20 a 50 picomolar, que limitam a produção primária de fitoplâncton. O ferro é encontrado na natureza nas formas de óxidos e hidróxidos e na forma de sulfetos. A hematita, Fe2O3, magnetita, Fe3O4, e a guetita, FeOOH, são as formas oxigenadas de ferro mais comuns. A pirita FeS2 é um mineral bastante comum, e a sua formação é atribuída à reação de minerais de ferro com H2S, que é um gás, porém a sua formação vem da redução de sulfato por bactérias que usam matéria orgânica dissolvida como agente redutor. O produto inicial é o monossulfato de ferro, FeS, que forma pirita em uma série de reações. A bioquímica do ferro passa pelas reações de oxidação e redução. Os estados de oxidação estáveis são o Fe2+, ferroso, e Fe3+, férrico, porém em algumas reações chega ao estado +4 e até +5. Bife. Rochas com camadas alternadas de minerais ricos em ferro, como magnetita, Fe3O4, e hematita, Fe2O3, e silicatos são chamadas de bife, banded iron formations ou formações de ferro em bandas. A camada rica em ferro apresenta uma cor mais avermelhada, conforme a seguinte figura. As primeiras formações de BiFS foram datadas em 3,7 bilhões de anos ou mais, o que deixaria pouco tempo para a criação e evolução dos primeiros seres que liberam O2. As condições seriam desfavoráveis, com baixa incidência de luz solar de uma estrela jovem e uma atmosfera extremamente densa. A hipótese mais aceita para a formação de BiFS é a oxidação do Fe2+ para Fe3+, causada pelo aumento da proporção de oxigênio na atmosfera gerado pela fotossíntese das primeiras cianofícias, algas azuis. Os óxidos e hidróxidos de Fe3+ são insolúveis nas águas oceânicas, que precipitando o fundo do mar, e a metamorfização deste material em temperaturas menores que 500 graus centígrados resultaria na compactação do material e formação de rochas. Com isso, o oxigênio seria capturado pelo Fe2+, o que impediria o seu acúmulo na atmosfera. Após todo o ferro ser oxidado, o oxigênio oxidaria o metano, resultando na diminuição do efeito estufa e congelamento do planeta, e somente depois destes eventos iniciaria o grande evento de oxigenação. Entretanto, esta é uma leitura parcial relacionada aos BiFS, que vai além da evidência, e extrapola as conclusões. De fato, não existe nenhum experimento que suporte esta ideia. Este experimento deveria estudar a oxidação do ferro por oxigênio liberado por algas em uma atmosfera sem oxigênio. Provavelmente haveria sérios problemas com a sobrevivência das algas, uma vez que o Fe+2 absorve no mesmo comprimento de onda de luz do que as algas azuis, competindo com elas pela luz. A formação de BiFS revela que havia óxidos e hidróxidos de Fe3+ disponíveis em sedimentos para a formação das rochas metamórficas, e que o pH do meio era maior do que 5,0. Abaixo deste valor de pH, o Fe3+ permanece em solução. A existência de ferro no estado de oxidação +3 abre duas hipóteses. A. O ferro já se encontrava neste estado de oxidação.
B. Foi oxidado por algum agente, que pode ser o oxigênio presente na atmosfera para promover a oxidação ou diretamente oxidado por bactérias. Antes de definir qual hipótese é mais provável, é importante entender a conexão entre a presença de ferro no estado mais 3 com os experimentos de Urey-Miller, a presença de oxigênio na atmosfera. Todas as tentativas de síntese de biomoléculas utilizando o aparato de Miller com oxigênio no sistema levaram à completa oxidação da matéria orgânica, e por isso o oxigênio foi excluído da atmosfera primordial. A presença de óxidos de ferro em estado de oxidação mais 3 seria uma evidência da presença de oxigênio na atmosfera, e para contornar a incompatibilidade com o experimento de Miller, o oxigênio teria que ser formado por seres vivos, e não poderia existir na atmosfera. Porém, alguns estudos de camadas profundas da crosta terrestre abriram a possibilidade de que o ferro estivesse no estado de oxidação mais 3, corroborado por medidas de elasticidade do manto apontam para a existência de minerais ricos em Fe mais 3 até 1.200 km de profundidade. Desta forma, não seria necessário contorcionismo teóricos envolvendo a formação de BIFS, a presença de oxigênio e o experimento de Urey-Miller. A outra hipótese é a oxidação do ferro por outros meios. A fotólise da água é uma forma alternativa para a geração de O2 para oxidar Fe2+ para Fe3+, e inclusive Miller reporta a oxidação de ferro em um dos experimentos de síntese abiótica na presença de sulfato ferroso. A oxidação a Fe3+ tem sido relatada em minerais serpentinas e formando magnetita, relacionadas novamente à redução da água e formação de H2, em um processo chamado serpentinização, que poderia reduzir CO2 a CH4. Outro mecanismo possível para a deposição de hidróxido de ferro que não requer o acúmulo de oxigênio na atmosfera é a liberação de Fe3+ em regiões de falhas geológicas. O íon férrico é solúvel em um meio ácido, com pH menor que 5, que poderia ocorrer em emanações vulcânicas, quando o enxofre é convertido a ácido sulfúrico. A alcalinização do meio levaria à formação de depósitos de óxidos e hidróxidos de ferro. Estes fenômenos ocorrem atualmente em regiões do Great Rift Valley, na África Oriental. Conforme foi mostrado, a primeira hipótese inicial apresenta diversos pontos fracos. A necessidade de uma evolução rápida de seres que promovem a fotossíntese e a existência de outras formas de oxidação que não requerem a presença de oxigênio. Por isso, tomar a formação de BIFS como uma evidência de um desenvolvimento de vida que libere oxigênio não é correta. Contudo, se considerarmos que a formação de BIF resulta da presença de oxigênio, o dado concreto é que o oxigênio está presente na atmosfera, o que abre a possibilidade que a atmosfera tenha oxigênio desde o início. Existe uma história mal contada sobre este tipo de formação rochosa, que foge da ciência para tentar criar uma narrativa da origem da vida. A assinatura espectral de hematita foi observada em Marte pelos satélites Mars Global Surveyor e 2001 Mars Odyssey em diversas regiões do planeta e interpretadas como sinais da presença de água na superfície marciana, enquanto a presença de magnetita foi relatada em meteoritos originários de Marte. Inicialmente, a semelhança da morfologia dos cristais com magnetita formada por bactérias levou a especulações de vida em Marte, rejeitada por análises de microscopia de transmissão eletrônica, que demonstraram a origem abiótica dos minerais. Complexos orgânicos com ferro. A ligação do oxigênio na hemoglobina e mioglobina é feita pelo átomo de ferro no estado de oxidação mais 2, posicionado no centro de um macrociclo nitrogenado chamado Hemi. O átomo de ferro forma 6 ligações químicas, os 4 nitrogênios do grupo Hemi, que formam um quadrado no plano, um outro nitrogênio da enzima, hemoglobina, mioglobina, entre outras, restando uma para o oxigênio, capturado quando o sangue chega aos pulmões. Enzimas que atuam nas etapas de transporte de elétrons, como o citocromo C e em catálise química, como a succinato desidrogenase também apresentam o grupo Hemi, com modificações nos grupos ligados aos anéis nitrogenados. A descoberta da feridoxina no início da década de 1960 foi o primeiro passo no reconhecimento da importância de arranjos de ferro e enxofre nos mais de 120 distintos tipos de enzimas.
As propriedades químicas destes arranjos entre ferro e enxofre levaram a especulações sobre a sua importância no surgimento da vida na Terra. Os arranjos entre ferro e enxofre fazem parte de diversas enzimas envolvidas na cadeia fotossintética e respiratória, pela capacidade de dispersar carga elétrica e, dessa forma, mediar o transporte biológico de elétrons. Enzimas que não promovem reação redox também apresentam arranjos Fs, como a aconitase ou as enzimas que transferem metil, CH3 da S-adenosilmetionina para o DNA. Na isocitrato desidrogenase, o ferro participa de cluster com enxofre, que além da catálise, funciona como reservatório de ferro, que pode ser mobilizado em caso de necessidade, e por isso houve uma confusão sobre esta enzima, porque foi também chamada de ferritina e somente alguns anos depois foi esclarecido que se tratava da mesma enzima, que desempenhava duas funções. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o problema químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida. Convido você a se inscrever no canal e comprar o livro Ajuda o Canal.